Boa noite, sejam muito bem-vindos à aula de hoje, o nosso encontro, de todas as terças, 21 horas. Já foram feitas várias aulas aqui, vários conteúdos, a gente já tem em torno de 15 aulas, publicadas tanto aqui no Instagram quanto no YouTube, tá? Então no YouTube você também encontra todas essas aulas que já passaram por aqui ao vivo, A diferença é que quando você está ao vivo, você pode tirar dúvidas, a gente pode tentar resolver a sua situação, principalmente se ela for relacionada ao tema da aula, na hora, ao vivo. Então, como essas últimas aulas têm tido práticas, é bem interessante estar ao vivo para poder corrigir sua postura, para poder ver todos os detalhes, ver quais são as dificuldades que vão surgindo, Então, fica esse reforço aí para quem conseguir acompanhar toda terça, 21 horas, estamos aqui ao vivo, tá bem? Nós já fizemos aulas, então, de como fortalecer o core, que é um conjunto de musculaturas muito importante, responsável pela estabilização da coluna, por aliviar também a questão das dores na lombar. Também tivemos vídeos específicos com relação a aliviar dores na lombar, nos joelhos, no ciático, correção de alguns exercícios, Então tem bastante conteúdo nas minhas redes sociais, nos meus canais para vocês conferirem por lá. E hoje nós vamos falar sobre um dos meus exercícios favoritos, tá? Todo mundo sabe, inclusive volta e meia aparecem meus alunos aqui, que o agachamento é um exercício que está sempre nas minhas prescrições, Se você não me conhece, está chegando agora no meu Insta, enfim, está começando a acompanhar agora os meus conteúdos. Eu sou profissional de educação física, sou personal trainer, atendo presencialmente e também atendo de forma online, certo? Esse, então, é um dos meus exercícios favoritos, ele tá sempre nas minhas prescrições, porque literalmente ele é um exercício que trabalha desde os pés até o pescoço, até a cabeça. Então, ele é um exercício que engloba bastante grupos musculares, ele é um exercício bastante funcional e ele também está relacionado com o nosso dia a dia, não é só como um formato de exercício. E eu vou dar alguns exemplos aqui de como o agachamento aparece na nossa vida, Se você parar para pensar, não é muito difícil de saber. Então, se você tem dúvidas, na hora de executar esse movimento, se sente algum desconforto ou até mesmo alguma dor ao fazer um agachamento, e gostaria de executar com mais segurança, com mais eficácia, porque a gente sabe que também fazer os exercícios de maneira correta tornam eles mais eficientes, para cuidar do nosso corpo, para fortalecer o nosso corpo. Então, se esse é seu desejo, eu vou te explicar tudo nessa aula, fica comigo até o final, que vai ter inclusive parte prática com pontos de atenção principais que a gente precisa ter com relação a esse exercício, tá? Então eu decidi fazer essa aula porque eu recebi vários comentários em um vídeo que eu fiz no Reels, falando sobre a questão da mobilidade do tornozelo, que pode estar relacionada com a dificuldade de fazer o agachamento profundo. E aí várias pessoas comentaram nesse vídeo que, além de ter essa dificuldade de não conseguir fazer o agachamento profundo, quando tentam fazer sentem dores no joelho. E aí eu pensei, cara, eu preciso dar essas dicas, porque o agachamento realmente é um exercício que quase sempre ele tá presente, nas academias, nas prescrições de treino, mesmo se você não treina com personal trainer. Então ele é um exercício muito funcional, um exercício muito interessante, só que ele precisa ser executado da maneira correta, Ele não deixa de ser um exercício de uma complexidade média, vamos dizer assim.
porque ele envolve várias articulações e todas elas precisam estar alinhadas para que não tenha nenhuma sobrecarga articular, como no caso do joelho, por exemplo. Então a gente vai revisar esses pontos aqui nessa aula, começando desde lá do pé, são 6 pontos que eu quero falar para vocês, começando desde lá do pé, indo até o nosso pescoço, a posição da nossa cabeça durante o agachamento, certo? Inclusive, quando sentem esse tipo de dor, acabam deixando de fazer o agachamento porque ficam com medo de se machucar, né? Muitas vezes até quando vão ao médico e o médico acaba tendo um diagnóstico que tem algum problema no joelho e tal, muitas vezes o médico fala, você não pode agachar. Mas eu acredito que o médico fale isso porque ele deve pensar, se a pessoa vai se agachar de maneira incorreta, né, ela pode piorar o problema dele, realmente, concordo. Agora, fazer um agachamento correto, assim, são poucos os casos de pessoas que realmente não podem fazer o agachamento, tá? E mesmo assim, muitas vezes isso varia muito com relação à situação que a pessoa está. Ela está vindo de uma lesão, ela está vindo de um pós-cirúrgico, como é que está a situação dessa pessoa para eu poder determinar, eu dizer que ela pode ou não pode fazer um agachamento, certo? Então tem que avaliar todo o movimento, né? Tem que fazer aquela avaliação funcional, que é uma avaliação que eu costumo fazer antes de iniciar o treinamento com uma pessoa. Então são vários detalhes, não é tão simples assim, tá? E como ele é um exercício muito bacana, acho um pouco pesado dizer assim, né, que a gente não pode fazer, que você não pode se agachar, até porque se você precisar juntar alguma coisa do chão, como que você vai fazer, né? Ou você vai pedir para alguém, ou você vai flexionar sua coluna à frente, que às vezes pode ser até pior do que se agachar, né? Falando de pessoas que hipoteticamente teriam recebido essa como é que me fugiu a palavra, assim, tivesse recebido essa notícia, vamos supor que não pode se agachar, tá? Eu também vou ensinar, além da gente revisar esses 6 pontos que eu comentei pra vocês, dos pés à cabeça, uma progressão, tá? Nunca fiz agachamento na vida. Como que eu começo? Então, uma progressão de 3 agachamentos para você começar, tá? E é claro, daí os mais avançados também vão se beneficiar nessa revisão dos 6 pontos. Então, essa aula é tanto para quem está começando agora, é sedentário ou quer deixar de ser, enfim. E também para pessoas que já treinam há algum tempo, né? Pra gente revisar algumas coisas. Então, como eu falei, o agachamento é um exercício funcional, ele faz parte do nosso dia a dia, então, mesmo que você não treine, é importante saber como se agachar corretamente. Na verdade, quando nós somos bebezinhos, eu vou provar isso pra vocês, a gente sabe se agachar. Olha que lindeza esse bebê. Não sei, tá? Peguei na internet, mas coisa mais linda é esse bebê, né? Então os bebês sabem se agachar com naturalidade. E o que acontece? Ao longo do tempo, nós vamos perdendo, né, mobilidade, nós vamos perdendo flexibilidade, os nossos tecidos, nas nossas articulações acabam enrijecendo um pouquinho. Então, se a gente é sedentário, a gente não faz nenhuma atividade física, mais ainda, porque o nosso corpo foi feito para se movimentar, ele precisa de movimento, e aí a gente vai perdendo um pouco dessa capacidade de agachar como esse bebê está aí nesse momento, né? Eu vou trazer para vocês uma curiosidade agora, eu vou trocar a imagem. Vocês já viram alguma foto, alguma imagem, ou alguém já viajou para o Japão, né, para esses lugares, para esses países orientais e perceberam como algumas pessoas descansam na rua ao invés de sentar? Eu vou mostrar uma imagem para vocês aqui. Olha aí, ó, uma rodinha de conversa, todo mundo agachadinho lá no meio da praça, bem tranquilo, como se nada fosse, né? Como se a gente estivessem sentados, né?
e lá bem agachados, né? Mais que 90 graus, né? Então, os orientais têm esse hábito. Todos nós sabemos agachar quando somos criança, né? A criança, ela não flexiona a coluna dela à frente, ela vai pegar um brinquedinho no chão, ela se agacha, né? E aos poucos a gente vai perdendo isso. Tem mais uma imagem aqui pra mostrar pra vocês, ó. Numa ligação aí no telefone, agachado no meio da rua, as pessoas caminhando ao redor e a pessoa ali tranquila, como se nada fosse, né? Vai nós, né, lá com seus 40, 50, 60 anos, ficar assim lá na rua abaixado. A gente não tem esse hábito, né? Coisas do povo oriental, só trazendo uma curiosidade. Então, o fato é que nós usamos o agachamento não só como exercício, mas para juntar coisas do chão, para olhar no olho de uma criança. A gente precisa muitas vezes se agachar. Pessoas que trabalham no pesado, que tem que levantar uma caixa do chão, precisa muito mais, né, ter esse conhecimento, porque além de fazer o agachamento, ainda você está tracionando uma carga lá do chão. E se você estiver fazendo isso de maneira incorreta, né, e tiver uma predisposição à lesão, pode acontecer de você se machucar, sim. Então, para todo mundo é importante, não só para quem treina, tá? Então, agora a gente vai analisar alguns pontos, como eu comentei com vocês, começando lá dos nossos pés até chegar no pescoço, tá? E checar todos os pontos que precisam estar alinhados para que o agachamento, como eu falei, e como, né, é o tema dessa aula, a proposta dessa aula, seja seguro e eficiente. Então, no início da aula, quando as pessoas ainda estavam chegando, eu pedi para pegar uma almofada, tá? Pode ser uma almofada simples, quadradinha, redondinha, enfim, como vocês preferirem. Pode ser até uma bola do seu filho, tá? E um cabo de vassoura. Eu até tinha trazido o bastão aqui e acabei esquecendo lá na garagem, lá no carro. Então eu vou usar o cabo de vassoura também para mostrar para vocês como dá para fazer as coisas com o cabo de vassoura também. E a gente vai para a prática. Começando lá dos nossos pés, tá? Primeiro o afastamento dos pés, né? Que gera bastante dúvida. Assim, falando do agachamento mesmo como exercício. Vou tirar meu cabo de vassoura daqui. Falando do agachamento mesmo como exercício, tá? Afastamento dos pés. Deixa os pés bem próximos um do outro. E aí a gente abre um pouquinho a ponta dos pés, fazendo um V, tá? E o calcanhar acompanha. Depois a gente abre mais um pouquinho e o calcanhar acompanha, tá? E os nossos pés, eles ficam abertos, tá? Não ficam retos pra frente. Então essa é mais ou menos a nossa distância que a gente precisa para fazer o agachamento. Cada um tem a sua, tá? Porém, quase sempre os pés são para além da nossa linha dos quadris. Então vamos imaginar que a linha dos quadris está aqui. Se eu pedisse que fosse na linha dos quadris, seria dessa forma. Então é um pouquinho além, tá? Tem essa forma de abrir e acompanhar e depois abrir mais uma vez e acompanhar, tá? Então é o máximo que você consegue abrir e acompanha o calcanhar, depois mais um pouquinho e acompanha o calcanhar, tá? O peso, é importante que vocês estejam de pé descalço, porque o peso ele precisa estar distribuído por todo o pé, tá? O ideal é que a gente não perca a estabilidade do arco plantar. O arco plantar é essa parte do nosso pé, tá? É esse arco aqui. Então, geralmente, ele não deve ficar totalmente encostado no chão ou o nosso pé virado para dentro. Esse seria o ideal. Claro que pessoas que têm o pé chato, por exemplo, acabam tendo, né, perdem um pouquinho dessa estabilidade do arco plantar. Então, você vai tentar distribuir e jogar seu peso mais para fora do pé, tá? E aí, a gente vai iniciar o agachamento empurrando a nossa crista ilíaca lá para trás, ó. E ao mesmo tempo, a gente vai flexionando o joelho e agachando. Aqui nessa altura, eu tô nos meus 90 graus, tá? Se eu passar disso,
é o agachamento profundo e é aquele agachamento que o pessoal lá do povo oriental e os bebês ficam, tá? Até um pouquinho mais fechadinhos os bebês conseguem ficar porque eles têm mais mobilidade de tornozelo, tá? O que acontece? Quando você perde a estabilidade do arco plantar, acontece que vai interferir lá no joelho, porque o nosso joelho vai fazer isso aqui, ó. Aí eu perdi a estabilidade do arco plantar, então eu acabo encostando essa parte de dentro do pé no chão e o meu joelho ele desalinha com a ponta do pé. Então esse é o primeiro ponto assim de maior atenção, tá? Porque se você tem um pé chato, mas você tem essa consciência e consegue jogar o joelho para fora para ele ficar alinhado com a ponta do pé, beleza. Agora, se o joelho tiver caído para dentro, tá? Se ele tiver para dentro da ponta do seu pé, aí tem que ter cuidado, tá? Porque aí gera uma sobrecarga em cima da articulação do joelho, tá bem? Então, de novo, pé distribuído, peso mais na borda dos pés, agarra os dedinhos lá no chão, né? E empinou o bumbum lá atrás, joelhos alinhados com a ponta dos pés, sempre, ó, olha lá em cima do teu joelho, se ele tá alinhado com a ponta do pé, olha lá em cima do teu joelho. Ah, mas eu não consigo descer muito, né? O meu agachamento é até aqui, muitas vezes é por conta daquilo que eu falei, né? Que eu fiz o vídeo do Rios mostrando que falta um pouco de mobilidade no tornozelo, aí a gente não consegue fazer o tornozelo passar da ponta do pé. Porque no agachamento nós não devemos erguer os calcanhares, tá? Mas isso de que o joelho não pode passar à frente dos pés não é uma verdade, tá? Já caiu por terra esse conceito. Então, assim, precisa sim passar um pouquinho, isso é porque você tem mobilidade, mas também precisa empinar o bumbum lá atrás, tá? Pra você ficar na postura correta e não assim, ó. Sem bumbum, ó, se eu fosse descer sem fazer essa projeção do quadril atrás, ó, eu iria agachar dessa forma, tá? Então essa não é a forma correta. O bumbum ele precisa ir pra trás junto com os joelhos pra frente, porque aqui sim você vai estar sobrecarregando o joelho, tá? Então vem o nosso quarto ponto. Já falamos do joelho alinhado com a ponta dos pés e agora vamos subir para o quadril e lombar, tá? Então a gente precisa fazer essa dissociação do quadril e da lombar, tá? Lombar aqui, quadril, né? Aqui, a articulação do quadril é aqui do ladinho. Então a gente precisa ter essa dissociação para que a gente consiga fazer o agachamento. Se você tiver pouca, né, mobilidade e não conseguir fazer essa dissociação do quadril e da lombar, que é esse movimento de anteversão e retroversão, tá? Muito provavelmente o seu agachamento vai ficar assim, tá? Você vai acabar fazendo uma corcundinha aqui com uma voltinha com a coluna, tá? E isso também não é o ideal. Então, se você observar, né, que tem essa questão que você não consegue empinar o bumbum e deixar as costas alongadas, que vai ser o próximo ponto que a gente vai falar, muito provavelmente você precisa trabalhar a sua mobilidade de quadril, tá? Então, vejam quanta coisa, né? Como o agachamento realmente envolve várias articulações. A gente começou falando lá do pé, foi pro tornozelo, que também precisa de mobilidade de tornozelo, foi para o joelho e agora a questão de quadril. Então, joelho é uma articulação de estabilidade, ele precisa estar estável, tá? E o ponto de segurança dele é o alinhamento com os pés, tá? E o quadril, ele precisa ter a mobilidade para dissociar da nossa lombar e conseguir empinar. E aí, ter essa ativação das nossas musculaturas paravertebrais e deixar a nossa coluna ereta. Tá? Então, observem, eu não estou assim, com os ombros caídos à frente,
né? Eu não tô assim, com o bumbum pra dentro, bumbum empinado, e dá pra sentir, tá? Inclusive, alguns alunos muitas vezes confundem essa sensação de ativação que a gente tem dessa musculatura que fica ao redor da coluna, né? Que dá suporte para a coluna. O fato de sentir ela durante o agachamento e o fato de achar que tá forçando, né? Então, assim, eu ainda quero fazer uma aula aqui falando sobre os tipos de dor. A gente tem a dor que dá uma ardência, dor que dá um formigamento, dor que dá uma fisgada, tá? E a gente tem ativação muscular, que a gente consegue sentir que aquela musculatura tá ali, ativa, tá? Fazendo a sua resistência. Então, esse é o caso dos eretores aqui. Claro, também tô sentindo minhas coxas, meus glúteos, né? Toda essa musculatura aqui de baixo dos membros inferiores trabalhando. E aqui também, tá? Depois a gente vai para a questão da torácica, né? A gente precisa manter não os ombros para trás, mas uma dica, um ajuste bem interessante dos nossos ombros é a gente empurrar os nossos ombros para baixo. Quando nós empurramos os nossos ombros para baixo, a gente já cria uma ativação, a gente encaixa as nossas escápulas e auxilia para que a nossa coluna fique mais alongada, tá? Então, o comando correto, quando a gente pede para uma pessoa, os nossos filhos, as pessoas que a gente vê que tem esse ombro caído para frente, que muitas vezes isso é postural, envolve outras coisas, né? Mas aí a gente fala, coloca os ombros para trás, né? Não é os ombros para trás, o comando, vamos dizer assim, correto, e sim os ombros para baixo, tá? Porque, vamos dizer que eu tô numa postura solta. Só de eu colocar meus ombros para baixo, eu já melhoro a minha postura, já abro o meu peito, e aí eu já sinto toda essa musculatura aqui começar a ativar, tá? Então, dessa forma que eu também tenho que estar com relação aos meus ombros. E aí a gente vai pegar a almofada que eu pedi para vocês pegarem, tá? Almofada simples. E nós vamos começar. Fez o afastamento dos pés, eu já sei a minha distância, tá? Mas se você não sabe, né, observa. E começa o agachamento, então, flexionando o joelho e jogando o quadril para trás ao mesmo tempo. Vai estender os braços lá na frente e deixar os ombros encaixados, tá? Os ombros para baixo. Tá sentindo lá as pernas, né? O tornozelo, as coxas, o glúteo, as costas, né? Musculatura das costas, musculatura dos braços, das escápulas, da torácica, tá? Subiu e descansou. Sentou, tá? Então, falamos dos pés, tornozelo, joelho, quadril, lombar, né? A torácica e o ombro. Então, quando você faz esse encaixe, essa estabilidade da escápula, a gente consegue ter uma postura melhor também na torácica. Mas eu tenho um pouquinho de cifose, né? Eu tenho meus ombros projetados à frente, daí não posso fazer o agachamento? Gente, eu tô passando aqui pra vocês uma postura que seria ideal, tá? Num cenário perfeito, né? Mas nós somos seres humanos, a gente tem as nossas questões posturais, a gente tem os nossos hábitos de vida, né? Talvez para uma pessoa que já treine, isso aqui seja fichinha. Ficar 1 minuto parada ali embaixo é tranquilo, né? Agora, para uma pessoa que nunca fez isso na vida, ou que está começando agora, né, gera uma certa dificuldade, até porque são vários pontos de atenção, tá? Então, vamos fazer 3 repetições comigo com a almofada, tá? Depois eu vou abrir os comentários e daí você tira as dúvidas. Esqueci de falar do pescoço e da cabeça. Então, o olhar é sempre à frente, tá? Sempre à frente na linha dos seus olhos. Nada de abaixar demais ou erguer demais, né? Tem gente que, depois eu vou mostrar, coloca a barra nas costas e faz assim, né? Aí tá forçando a cervical, tá? Então, tudo tem que ter um alinhamento, né? Entre a nossa nuca até o nosso sacro, né? Tudo alinhadinho. Então, eu vou fazer
de lado, tá? Vamos fazer 3 repetições juntos, ó. Começou lá no joelho, quadril, estendeu o braço, subir. De novo. Quadril, braço, subiu. Mais uma vez. Desceu, subiu. Agora eu vou fazer de frente. Vamos fazer mais 3 vezes, tá? Ó. Estendeu lá na frente, mantém a postura, olhar à frente. Voltou. Estendeu lá na frente, mantém a postura, olhar à frente. Voltou. E mais uma vez. Voltou. Então, aqui a gente já tem um agachamento pronto, tá? Com todos os pontos. Seguimos então, eu vou pegar o bastão, no caso o cabo de vassoura, para mostrar que é real mesmo, né? Para mostrar para vocês como é que ficaria tudo isso com a barra, tá? Primeira coisa, lugar certo para apoiar a barra é no trapézio e não na cervical, no pescoço, tá? Nosso pescoço já tem sobrecarga demais com celular, computador, posição que a gente senta. Ele não precisa de mais uma barra de ferro com peso em cima dele. Coloca em cima dos músculos aqui, na verdade é na parte superior ali, mas na metade das escápulas mais ou menos. Aqui vai envolver também mobilidade de ombro, tá? Não são todas as pessoas que conseguem segurar dessa forma. Aí a gente vai ter outras opções, tá? Eu só tô mostrando com relação à barra. Oi Carlos, tudo bom? Eu só tô mostrando com relação à barra pra gente conseguir entender como que funciona, tá? Então, ó, vou segurar aqui em cima do trapézio, afastei minhas pernas lá, mesmíssima coisa. Joelho alinhado com a ponta dos pés, quadril lá atrás, desci. Mantenho a minha postura lá e subo, tá? Aqui não tem peso, né? Mas se tivesse, eu preciso, principalmente se tiver carga, eu preciso que esteja tudo alinhado. Então, da mesma forma, aqui, tá? Sempre mantendo o olhar à frente, né? Um erro muito comum que eu vejo é apoiar no pescoço e daí fazer isso aqui, ó. Olhar pra cima. E aí, eu tô colocando peso no pescoço e tô forçando a minha cervical pra trás, tá? Então, muito cuidado com esse posicionamento com relação à barra. E agora, falando de progressão, inclusive, tá? Eu não falei pra que serve o agachamento, né? O agachamento vai trabalhar principalmente fortalecimento de pernas, né? De membros inferiores. Mas como eu falei pra vocês, nós temos ativação de vários músculos, né? Inclusive do nosso core, da parte dorsal, abdômen, que precisa estar ativo também o tempo todo. Então, ele trabalha o corpo de uma maneira geral, tá? Embora ele seja bastante eficiente para as nossas pernas e glúteos, tá bem? Eu vou mostrar a progressão, então, de 3 exercícios para quem não treina, né? E quer começar a fazer, introduzir o agachamento com segurança, tá? Primeira opção que a gente tem, mais simples, olha aí o agachamento aparecendo no nosso dia a dia, né? Sentar e levantar de uma cadeira, também é agachamento, né? Quanto mais baixa a cadeira, mais desafiador vai ser. Então, para algumas pessoas pode ser muito simples, para outras não, né? Vamos deixar os nossos pés um pouco à frente. Lembra da abertura? A gente vai passar um pouquinho da cadeira, né? Posso deixar as minhas mãos aqui ou na frente, né? Inclusive até usar a almofada. Vamos deixar aqui para fazer diferente, ó. Vou sentar, logo que sentei, eu já levanto, tá? Eu posso ir um pouco para trás, mas sem encostar no encosto da cadeira, tá? Subir. Sentei, subi. Assim as nossas pernas vão estar bem ativas, né? O nosso quadríceps. Aqui é uma introdução,
do agachamento, tá? Posso fazer com almofada? Posso. Inclusive, para você se sentir mais seguro, a cadeira pode ajudar, né? Aquelas pessoas que nunca mais fizeram depois de criança, né? Todo mundo senta em cadeira, né? A não ser que tenha alguma limitação. Mas, assim, sentando e levantando 10 vezes, 12 vezes, às vezes a perninha falseia um pouco, né? Tá? Então, essa seria o primeiro estágio, assim, o mais simples. E depois a gente passaria, então, para o agachamento que eu mostrei para vocês, usando para corrigir, que pode ser com a bola ou com a almofada, tá? Esse agachamento que a gente fez antes, tá bem? E a terceira opção seria, então, segurando um peso, tá? Antes da barra, a pessoa não tem mobilidade ainda, a gente vai usar um tipo de peso que eu gosto bastante, que é a kettlebell, tá? Ou, para os íntimos, chaleirinha, tá? Vai segurar na frente do peito, afastamento normal de pernas, aqui já é um pouquinho mais avançado, tá? Mas ainda vem antes da barra, tá? Agachamento, segurando bem perto do peito. Faço a carga fazer parte do meu corpo, tá? Essa é a mesma ideia da barra. A barra também tem que fazer parte do meu corpo. E aí, depois disso, então, vai vir barra na frente, né? Barra na frente. Nem vou entrar muito em detalhes. E barra nas costas, tá? Ainda tem muitas outras versões de agachamento, tá? Não são só esses que eu trouxe aqui pra vocês. Mas eu já trouxe uma progressão assim que é bem interessante para vocês começarem, tá? Ele realmente é um exercício que vocês podem utilizar para começar fazendo em casa. Ai, quero me movimentar, não sei se eu tô pronto ainda para ir para uma academia, mas eu preciso fazer alguma coisa, né? O médico me disse que eu preciso fortalecer, tô com dor aí no meu corpo, né? Tô sentindo que a coisa não tá legal, né? Então, preciso fortalecer meu corpo. Além dos alongamentos, da mobilidade que a gente precisa fazer, né? Uma sequência interessante. Esse é um bom exercício pra gente introduzir, tá? Para começar esse trabalho de fortalecer as nossas pernas, né? Que aí vai dar mais estabilidade para o nosso joelho, vai dar mais estabilidade para todo o nosso corpo, tá? Porque, como eu disse, a gente trabalha desde lá do pé até a cabeça, né? O pescoço. Gostei para começar na cadeira. Sim, é uma excelente maneira de começar, porque às vezes a gente fica meio inseguro, né? Ai, não sei se eu não tô passando do ponto, se tá legal, né? Então a cadeira ela auxilia para dar uma segurança, né? E pra gente conseguir aprender. Depois a gente vai tirando a cadeira e vai seguindo as progressões ali para evoluir ao longo do tempo que a gente vai treinando, certo? Ficou alguma dúvida? Algo mais que eu possa acrescentar para ajudar vocês? Sentir o tornozelo rígido? Sim, inclusive eu falei sobre isso já em algumas das minhas aulas, né? Que a questão da mobilidade do tornozelo, ela interfere muito no agachamento. Então, por isso, o da cadeira pode ajudar, porque aí a gente não tem uma necessidade tão grande da mobilidade do tornozelo, né? Então, a gente pode estar fazendo exercícios para melhorar essa mobilidade do tornozelo. Vou dar um exemplo, tá? Eu até fiz um reel sobre ele, que é apoiar as mãos na parede e forçar o joelho para frente sem levantar o calcanhar, ó. Força para frente, segura um pouquinho, vocês vão sentir panturrilha e bem na frente lá dessa parte aqui do pé. Então, fazer esse exercício ajuda a melhorar a mobilidade, dentre outros, né? Aí a gente consegue fazer esse joelhinho um pouco mais pra frente e vai melhorar toda a nossa sequência do agachamento, tá? Certo, pessoal? Agradeço, então, pela presença de vocês, né?
E não esqueçam que, além dessas aulas que tem toda terça, né, às 21, a gente tem também aulas salvas, né, aulas gravadas, que você pode assistir para tirar suas dúvidas. Tem muito conteúdo bacana que pode ajudar vocês, tá? Certo? Então, um beijo para vocês, até semana que vem, tá? 21 horas estarei aqui. Um abraço!